A paz do Senhor. Esta é uma aula de antropologia do curso básico em teologia. Antropologia, a doutrina do homem. A antropologia é definida como estudo do homem de conformidade com as revelações contidas nas Sagradas Escrituras e nos diversos ramos do conhecimento humano. Vem do grego anthropos mais logia. Antropologia, então, nesse sentido, é o estudo do ser humano ou a doutrina do homem. Antropologia se encarrega de estudar o ser humano de acordo com a Bíblia Sagrada. A abordagem antropológica, de acordo com a Bíblia, vai tratar dos seguintes assuntos: a criação do ser humano, a unidade da espécie humana, a constituição do ser humano, a origem da alma humana, a natureza moral, a imagem de Deus, o destino do homem, tendo sempre como ponto inicial que o ser humano é um ser criado por Deus. Em primeiro lugar, temos Deus, depois o ser humano como criatura das mãos de Deus. O que é de fato o homem segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia Sagrada, o ser humano é uma criação especial de Deus. A humanidade é considerada especial e valiosa, com a responsabilidade de cuidar, administrar e zelar pelas demais obras da criação com carinho e generosidade. Foi também criado com objetivo especial. Que objetivo é esse? É o objetivo de glorificar o Criador, satisfazer a vontade do Criador, honrar a Jesus, o restaurador de todas as coisas. O ser humano foi criado por Deus e depende dele para exercer a mordomia na terra. O que é mordomia? Mordomia é administração. No sentido bíblico, administrar tudo o que existe na terra. Então Deus colocou Adão, o primeiro ser humano, como administrador da criação, administrador da terra. Então, o objetivo especial da criação do ser humano é glorificar a Deus. O ser humano, constituição e natureza. Nós temos três correntes de pensamento que abordam a constituição do ser humano. A primeira é a unitarista, ou unitarismo, que acredita e defende que o ser humano é constituído de uma só parte. Esse ponto de vista defende que a pessoa humana é apenas um todo. Isto é, não existe outra parte no homem que após sua morte continuará vivendo. Então, o unitarismo acredita que o ser humano é uma só parte, não tendo uma outra parte, ou alma, ou espírito, né? O ser humano, ele não tem uma vida pós-morte. E temos a segunda corrente de pensamento, que é o dicotomismo. Essa corrente defende que o ser humano é composto de apenas duas partes. Esse ponto de vista é mais aceito no campo filosófico. Seus defensores afirmam que o ser humano, em seu todo, compõe-se apenas de duas partes, isto é, de corpo e alma. E, por fim, temos o tricotomismo, que acredita que o ser humano ele é composto de três partes. São três elementos constituintes: corpo, alma e espírito. Esta abordagem supera a importante, mas limitada abordagem filosófica, tendo em vista que procura seus fundamentos no texto bíblico. De acordo com as Sagradas Escrituras, o ser humano é composto por espírito, alma e corpo, como nos diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, onde tem essas três partes definidas, espírito, alma e corpo. Vamos ver, espírito. Por intermédio do Espírito entramos em contato com Deus, por isso deve ser o nosso espírito quebrantado, voluntário.
e reto. O apóstolo Paulo afirma que servia a Deus em seu espírito. Quando o ser humano morre, o espírito é entregue a Deus. O espírito dos ímpios é lançado por Deus no inferno. Alma. Através da alma é possível que o ser humano, através dos sentidos, entrar em contato com o mundo exterior. Note-se que ocorre na Bíblia que por vezes a palavra alma aparece com o sinônimo de espírito. Então, a alma é aquela que nos traz o que? Os sentidos e faz com que nós entremos em contato com o mundo exterior. E o corpo? O nosso corpo não é a realidade final de nosso ser. O seu movimento é proveniente do sopro que do Criador recebemos. Através dele cabe o ser humano glorificar a Deus, pois não é instrumento de desonra, mas de santificação. Então nós vemos que essa visão tricotômica é a mais apropriada, é a visão bíblica, é o que nos ensina a doutrina da palavra de Deus. Homem, o ser humano, é um ser constituído de três partes: espírito, alma e corpo. A distinção entre as partes material e imaterial. O corpo é a sede dos sentidos físicos pelos quais a alma se manifesta. Corpo e alma são distintos, mas dependentes entre si. Sem a alma, o corpo fica inerte. Na ressurreição dos mortos, corpo e alma se reunirão em glória. Esta é a esperança da ressurreição dos justos, como descrito primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 ao 44, e Tiago 2 e 26. A parte material é o corpo, a parte imaterial é a alma e o espírito, pois essas duas partes não são vistas, elas estão em nós. Então, essa parte imaterial é quem nos dá a vida. A diferença entre alma e espírito. O corpo nos torna conscientes deste mundo, a alma nos torna conscientes de nós mesmos e o espírito nos torna conscientes de Deus. O espírito é que estabelece a comunhão com Deus, a alma a sede da personalidade e o corpo o tabernáculo da morada de ambos. Então, o corpo nos torna conscientes do mundo através dos sentidos do corpo: tato, olfato, paladar, visão e audição. Através desses sentidos, nós nos relacionamos com o mundo. Agora, através da alma, nós nos tornamos conscientes de nós mesmos, porque é na alma que está a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções. É através da alma que nós sentimos alegria, sentimos tristeza, sentimos amor, sentimos ódio, sentimos medo, mas também sentimos coragem. É através da alma que nós nos relacionamos conosco mesmo. A alma nos torna consciente de nós mesmos, sabendo o nosso estado, se estamos são ou se estamos doentes, se estamos bem ou mal e assim por diante. Agora, o Espírito nos torna conscientes de Deus. É através do Espírito que nós nos comunicamos com Deus, porque comunhão, reverência, oração e adoração são algumas operações do nosso espírito. Então é com o espírito que nos comunicamos com Deus. O homem e o pecado. O ser humano foi afetado de forma abrangente pelo pecado. O pecado afetou a vida física e psíquica. A morte física tornou-se então a consequência natural da desobediência no seu corpo, e a morte espiritual se constituiu na separação de Deus. Nosso Deus foi enfático no Éden, porque no dia que deles comerem, certamente morrerás. Gênesis 2 e 17. O pecado afetou sua vida espiritual. O apóstolo Paulo frisou em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. A morte para Adão, naquele dia do seu pecado, não foi uma cessação imediata de sua vida física, mas iniciou-se, sem dúvida, a deterioração dessa vida física. A morte também afetou o plano espiritual, porque provocou de maneira direta o rompimento da comunhão imediata e plena com o Criador.
Isto lhe trouxe a morte espiritual. O texto bíblico em Romanos capítulo 5 e 12 diz que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa herança do pecado foi impregnada na natureza humana a partir de então. A redenção do homem. Apesar de tudo, temos a promessa de redenção, pois Deus, no seu maravilhoso plano, não deixou escapar nada que fosse necessário ao cumprimento de seus propósitos com relação à humanidade. Ele previu a redenção do homem de maneira sublime, como podemos ver em sua palavra. A redenção prevista num tempo muito anterior à queda, o resgate ou a redenção do homem foi previsto em seu plano para a humanidade. Isto está registrado em Efésios capítulo 3, versículo 9 ao 11 e 1 Pedro capítulo 1, versículos 19 e 20. A redenção prometida. O Senhor prometeu que da semente da mulher levantaria alguém que haveria de ferir a cabeça do diabo, Gênesis 3 e 15, propiciando a redenção da humanidade. E a redenção realizada. A redenção chegou na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, Gálatas 4 e 4, João 3,16, o momento culminante da redenção. Depois de pregar a salvação de Deus, enviada por seu intermédio, Jesus entregou-se como Cordeiro de Deus para derramar o seu sangue em propiciação pelos pecados do mundo inteiro. João capítulo 1, versículo 29. Era o momento culminante do plano da redenção, pregado na cruz, contrariando a expectativa de todos, principalmente a do diabo. Jesus exclamou: "Está consumado", João 19:30. Tudo que antes fora escrito, previsto, tipificado como sombra dos bens futuros, Hebreus 10:1, se cumpriu. Ali, naquela tarde sombria, no alto do Gólgota, o sol se escureceu, Mateus 27:45, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, Mateus 27:41. E naquele momento de dimensão cósmica e de consequências eternas para o universo e para o homem, Jesus efetuou a eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Portanto, conforme estudamos nesta aula, antropologia é o estudo do homem, segundo as Sagradas Escrituras, que fala sobre a origem do ser humano, tendo sua origem em Deus, e vai até a redenção da humanidade por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado por ficar até aqui. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida.